Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Segunda-feira, dia 6 de junho, este é o Eco Cidade que chega com as notícias de Lençóis Paulista e região. É o jornal em som e imagem muito mais gostoso de ficar por dentro do que é notícia. Tempo firme nesse início de semana, 27 graus a temperatura. Vamos com as notícias desta segunda e a gente começa com um assunto chato: pichações. Lençóis Paulista está crescendo, mas os problemas que eram vistos apenas em cidades grandes também vêm sendo registrados aqui. E as pichações aumentaram nos últimos anos. A Camila Ramos conversou com o capitão Torres sobre este tema. Realmente, a gente está aqui ao lado do capitão Torres para falar sobre este assunto. Capitão, o aumento da população aqui de Lençóis está ligado ao aumento também das pichações que vêm ocorrendo aqui na cidade? Boa tarde. Boa tarde. Verificando as estatísticas, né, de pichação, muitas delas não há o registro. O que chamamos quando não há o registro? É subnotificação. Há o delito da pichação e a vítima, né, o proprietário do estabelecimento comercial ou da residência, ele acaba não registrando o delito. Mas assim, acompanhamos diariamente os prédios, né, a área urbana da cidade. No passado, não muito distante, em torno de 10 anos, houve também uma grande demanda de pichação aqui na cidade. Grupos de jovens, né, que acabavam competindo entre eles para satisfazer algum anseio pessoal de demonstrar para o outro que ele tinha mais capacidade de pichar, a quantidade de prédios, a altura de alguns prédios, até pontilhões, né? E depois houve uma diminuição. E agora, recentemente, estamos observando de novo alguns pontos da cidade aumentando as pichações. Então, a gente observa que eles costumam colocar uma assinatura embaixo, né? Talvez algumas vezes por abreviação do nome. Estamos tentando identificar esse pessoal. Já observamos pelas imagens captadas aqui do monitoramento do município, na madrugada principalmente, que alguns jovens eles estão caminhando tranquilamente pela rua, né? De repente ele saca o spray ali de tinta, em questão de 5 segundos ele faz uma pichação grande em uma residência. Então não tem ninguém por perto. Então a viatura, sempre que está no patrulhamento no período noturno, madrugada, procura fazer abordagem, né, quando adolescentes, jovens chamam a atenção. E é importante a gente frisar, né, capitão, que a pichação é crime diferente do grafite, né? Então, se a população observar alguém fazendo algum tipo de pichação, a orientação é que acione o 190. Isso, exatamente. O grafite, na verdade, ele quando é autorizado, né, até pelo setor cultural aqui da cidade, né, a Secretaria de Cultura já nos passou locais que iam ser feitos. Até caiu ligação 190 sobre pichação, a gente sabia que era o grafismo que estava fazendo, sabíamos quem que era que estava fazendo o grafismo. Agora a pichação está relacionada à depredação mesmo, não tem nada de cunho artístico, né? A pessoa vai lá e depreda o patrimônio não só do município, né, mas também o particular. Quando o menor comete também o delito, é o ato infracional, e o maior já responde pelo crime de pichação. Houve registro de pichação no interior do banheiro de uma escola aqui de Lençóis Paulista. Os 3 envolvidos, os autores, eles foram identificados, porque todas as escolas aqui do município agora, as estaduais, elas estão com monitoramento de câmeras. Então, até mesmo antes de verificar as gravações, os 3 autores já se prontificaram a assumir, né, porque logo já iam ser descobertos. Foi acionado os 3 responsáveis, um de cada menor, os pais. Conversei com os pais, eles não sabiam que os filhos estavam envolvidos com pichações, possivelmente pichações fora do ambiente escolar também, e eu expliquei para eles o tipo de pichação que eles fizeram, né? Alusivo ao uso de entorpecente, um desenho de entorpecente, alusivo a fazer a depredação, a pichação e se evadir do local correndo, também alusão à facção criminosa, né? Os 3 menores com certeza não têm vínculo nenhum com facção criminosa, mas estão com essa tendência de fazer apologia ao crime, ao uso de entorpecente, e os pais não estavam sabendo.
E é um local que é frequentado diariamente por outras crianças, por outros adolescentes, o que leva a outras pessoas, a essas crianças, verem diariamente esse tipo de pichação. Até sempre quando acontece, conversamos com as diretoras de escola, mas assim, antes do contato, as direções, né, as diretoras já adotam as providências cabíveis, dependendo da situação, se é acionado perícia ou não para o local, o registro da ocorrência, o mais breve possível fazer o conserto daquele local também. E o que acontece? O prejuízo é do contribuinte, é todo mundo que paga o imposto que vai ter que fazer o conserto. Então, o ambiente escolar, crianças e adolescentes, né, de períodos diferentes, por vezes, chegam lá e observam a pichação que foi feita no dia anterior. Então, eu sempre tento conversar com os pais nessas ocorrências e orientar os pais também, os demais, a verificar com os filhos o que eles estão fazendo, com quem estão andando, quando estão de folga, o comportamento que eles estão tendo, se é agressivo ou não, até fazer uma vistoria na mochila do filho, ver se tem alguma coisa de errada, se ele está com o hálito, com o odor etílico ou cheiro de entorpecente. Então, é tudo responsabilidade dos pais também fazer esse acompanhamento, que vai ajudar muito na melhora da qualidade do ensino. Tá certo, então, capitão, muito obrigada pelas informações. E para você que está em casa, se caso você observar alguém fazendo um ato de pichação em algum muro ou prédio público, acione imediatamente 190. Vamos falar de previsão do tempo agora? A semana tem chuva e queda de temperatura. Vamos saber os detalhes com a Rafaela Damasceno. A previsão é de muita água nos próximos dias aqui em Lençóis Paulista. A temperatura também deve cair ao longo da semana, chegando abaixo dos 25 graus na quinta-feira. Nessa segunda, a temperatura máxima chega a 29 graus, com a mínima registrando 16. Na terça, o dia continua quente, com a maior temperatura na faixa dos 30 graus e a menor registrando 17. Na quarta, a temperatura deve começar a cair. A máxima prevista é de 25 graus e a mínima de 16. Na quinta, a máxima é de 24 e a mínima de 15. Terça-feira tem pancadas de chuva previstas para a noite e na quarta pode chover a qualquer hora. Na quinta deve ocorrer pancadas de chuva durante a tarde. Vai esfriar um pouquinho, hein? O domingo foi marcado pelo início de mais uma edição do Campeonato de Futebol Amador de Lençóis Paulista. A partida de abertura da série foi realizada no estádio Eugênio Pacola e colocou em campo as equipes de Nacional e Grêmio Secap. A Secretaria de Esportes e Recreação de Lençóis Paulista deu início nesse domingo a mais uma edição do Campeonato de Futebol Amador local e a respeito disso eu vou falar com Adolfo Martini, que é o coordenador aqui da Secretaria. Adolfo, uma competição aí que vinha sendo muito aguardada depois de mais de 2 anos de paralisação por conta da pandemia. E já no jogo de abertura, o Grêmio Secap começou com tudo, né? Realmente o Grêmio Secap começou com tudo. Uma partida muito boa da equipe do Grêmio Secap. A equipe do Grêmio Secap que é atual campeã da Copa Lençóis de Futebol que foi realizada esse ano. Mostrou a força e o poder que tem a equipe do Grêmio Secap nesse primeiro jogo aí, não dando chance para o seu adversário durante toda a partida. No jogo inaugural, o Grêmio Secap goleou o Nacional por 6-0, com destaque para Pedro Vicente, autor de 2 gols. A equipe também balançou as redes com Fernando Moraes, Marlon Morgado, Josifer Soares, além de um gol contra. Apesar do resultado do primeiro jogo, o coordenador de esportes espera um campeonato bem equilibrado. Eu acho que a gente vai ter um equilíbrio muito grande. Eu acho que esse primeiro jogo não dá para a gente ter uma noção do que vai ser o campeonato. Acredito eu que a gente tem um campeonato muito disputado, tanto na Série A ali, com as equipes. Lógico, a gente tem sempre aquelas equipes que têm um certo favoritismo, porque já vem há um certo tempo jogando junto, tem um elenco já montado há mais de uma competição. Então, eu acredito, sim, que a gente tenha um equilíbrio, e até porque jogo de estreia, às vezes no jogo de estreia a gente não pode tirar uma conclusão exata do que vai ser a competição em si. Pela Série B, em Alfredo Guedes, o Jardim América derrotou a Ponte Preta por 3-2, e São Cristóvão e Alfredo Guedes empataram em 1-1. No Jardim Ubirama, o Grêmio da Vila ganhou de 4-2 do Esportivo União e o Monte Azul venceu o Raça Carolina por 2-0. A competição segue no próximo domingo. A Série B muito equilibrada,
A gente espera uma Série B muito forte também esse ano aqui e continua a partir do domingo que vem, rodada completa tanto na Série A como na Série B. Você sabia que Lençóis Paulista tem um time de futebol americano? O LP Guarás está participando da São Paulo Futebol League, campeonato que envolve times de todo o estado de São Paulo e tem um grande desafio pela frente: o Corinthians Steamrollers. Acompanhe na reportagem da Camila Ramos. O LP Guarás se prepara para o próximo jogo da São Paulo Futebol League, que acontece no dia 19 de junho aqui em Lençóis Paulista. No primeiro jogo do campeonato, o time de futebol americano de Lençóis Paulista enfrentou o Piracicaba Cane Cutters na casa do adversário e trouxe a vitória por 23-0. Agora o desafio será em casa no dia 19 de junho contra o Corinthians Steamrollers. Como está sendo a preparação do time para esse jogo? A gente teve um jogo muito difícil contra o Piracicaba, a gente sabia que ia ser um jogo difícil pela estreia, pela ansiedade. Nós fizemos o que tinha que ser feito lá, foi mais importante trazer a vitória. A preparação agora para jogar aqui em Lençóis Paulista, eu acho que são mais ajustes. A gente tem uma janela muito pequena de apenas 2 semanas para o próximo jogo, então é não cometer os erros que a gente cometeu lá, embora a gente tenha saído com a vitória, não cometer os erros e intensificar um pouco as jogadas, principalmente do ataque, que é o meu setor. Eu acho que a gente pode ainda entregar um pouco mais para o time. A preparação está muito bem dentro e fora de campo, porque fora é muito importante, os treinos semanais, academia, alimentação, fisioterapia, e dentro do campo, como você está acompanhando aqui, a gente transforma o treino em jogo e o jogo é mais do que isso. Com a vitória, o time pode passar para a próxima fase ou ir direto para as semifinais do campeonato. Por este motivo, a preparação está sendo intensa. Agora nós estamos aqui com o Evandro, ele é coordenador da defesa e também head coach do time. Evandro, onde você acha que será o caminho para a vitória contra o Corinthians Steamrollers? A gente aposta para vencer o Corinthians em não errar o simples. A gente fazer aquilo que a gente vem treinando com simplicidade, com a maior riqueza de detalhes possível, e é um jogo que vai vencer quem errar menos. Esse é o jogo do futebol americano brasileiro. A gente joga num nível que, por mais que esteja crescendo, é um pouco diferente daquilo que a gente vê na TV, na NFL. Então sempre é um jogo de quem erra menos. Então a gente aposta em simplicidade para a gente conseguir diminuir a quantidade de erros. E a maior vantagem é que o jogo será realizado aqui em Lençóis Paulista e a gente também conta com a torcida que pode estar presente. Exatamente, a torcida vai nos ajudar muito, vai nos empurrar para cima, assim como a gente vê no futebol. O próprio Corinthians sendo empurrado pela torcida, a gente conta com todo mundo que puder comparecer para poder ajudar a gente fazer um grande jogo e se classificar muito bem para os playoffs da competição. O jogo acontece no dia 19 de junho, no Vagulão, a partir das 9 da manhã. A gente quer apresentar o futebol americano para vocês com muita coisa envolvida, muita coisa além do jogo de futebol. Então eu acho que é uma oportunidade imperdível para quem tem curiosidade de conhecer. Legal, hein, gente? Bom, e é isso. O nosso Ecocidade de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau, até lá!